Você acha que está sentado na cadeira? Errado. Você está pairando a uma distância infinitesimal da superfície. Richard Feynman, o físico ganhador do Nobel, demonstrou que este mundo é um engano dos nossos sentidos. O que você chama de realidade é muito mais insano do que você imagina. E hoje vamos desvendá-lo através de 5 princípios muito fáceis de entender. 1. O grande mestre e a ilusão do mundo material. Antes de aprofundarmos no assunto, temos que falar sobre o homem por trás desse conhecimento. Richard Feynman. Ele não era daqueles professores de óculos que ficam lendo o dia todo em sua torre de marfim. Feynman era tocador de bongo, arrombador de cofres e ganhador do Nobel de Física por ousar ver o mundo da maneira mais crua possível. Ele era famoso por sua habilidade de explicar as coisas mais complexas do universo na linguagem de uma pessoa comum. E a primeira lição que Feynman nos ensina é: não confie no seu sentimento. João dá um soco na parede e sente dor. João pensa que sua mão tocou a parede com força. Mas, sob o microscópio de Feynman, a mão de João e a parede são feitas de átomos. E o átomo é 99,99% espaço vazio. Se o núcleo atômico fosse do tamanho de uma bola de golfe, os elétrons que voam ao seu redor estariam a alguns quilômetros de distância. Então, por que a mão de João não atravessa a parede como se fosse ar? A resposta está na força de repulsão eletromagnética. A camada eletrônica da sua mão e a camada eletrônica da parede carregam carga negativa e se odeiam amargamente. Quando você move a mão para perto da parede, uma força de repulsão invisível e extremamente forte aparece, impedindo a penetração. A sensação de dor ou dureza que seu cérebro recebe é, na verdade, um sinal de conflito de campos de força. Você nunca tocou, e nunca tocará, de fato, em nada nesta vida. Quando você beija seu amor, seus lábios e os lábios dela estão, na verdade, separados por uma distância infinitesimal em nível nanométrico. O mundo sólido newtoniano é, na verdade, apenas uma ilusão de campos de energia que se empurram mutuamente. Feynman chamou isso de a verdadeira beleza da física, ver a estrutura invisível por trás da casca comum. 2. A verdade sobre a eletricidade. Fomos enganados pela imagem do fluxo de água. Agora vamos falar sobre a coisa mais poderosa que os humanos já domesticaram: a energia elétrica. Na escola, os professores costumam nos ensinar o modelo de água fluindo em canos, que os fios são canos e os elétrons são as gotas de água que correm turbulentamente da usina para a lâmpada. Este modelo é fácil de entender, mas do ponto de vista da física moderna, está errado na sua essência. Se os elétrons realmente tivessem que correr da usina até a sua casa para acender a luz, você teria que esperar algumas horas depois de ligar o interruptor para que a lâmpada acendesse. Porque a velocidade de deriva dos elétrons em um fio de cobre é, na verdade, muito lenta e preguiçosa. A verdade chocante que poucos sabem: a energia não está no fio, ela viaja fora do fio. Este é o conceito do vector de Poynting, que apenas engenheiros eletricistas sêniores estudam em profundidade. Imagine que o fio elétrico é apenas o trilho de orientação. E o trem de energia, criado pelo campo elétrico e pelo campo magnético, está pairando ao redor desse fio na velocidade da luz. Quando você conecta o carregador do seu celular, a energia é disparada do espaço circundante direto para o seu aparelho, e não passa pelo buraco da tomada. O fio de cobre é apenas um intermediário, criando o ambiente para que esses campos de energia convirjam. Feynman disse uma vez que, se você entendesse isso, se sentiria como um mago. Você não está usando matéria para operar máquinas. Você está usando o espaço para transmitir poder. Não vivemos no mundo de bolinhas de gude em colisão. Estamos nadando em um oceano de campos invisíveis, entrelaçados por todo o universo. 3. Experimento caseiro. Teste a magia com suas próprias mãos. Você não precisa acreditar em mim. Faça um pequeno experimento que Feynman costumava usar para provocar seus alunos.
Pegue um pedaço de filme plástico, celofane, e rasgue um pequeno segmento. Esfregue-o com força na sua camisa ou entre as duas mãos para criar atrito. Em seguida, aproxime-o do dorso da sua mão, mas sem tocá-lo. Você verá os pelos do seu braço se arrepiarem e o pedaço de plástico querer pular para a sua mão. Não há corda puxando-o, nem cola. Essa é a força eletromagnética, a segunda força fundamental do universo, se manifestando bem diante de seus olhos. Essa força invisível é trilhões de vezes mais forte que a gravidade. Pense nisso. A Terra inteira está usando a gravidade para puxar o plástico para baixo. Mas apenas um pouco de eletricidade estática da sua mão é suficiente para vencer a Terra e levantar o pedaço de plástico. Isso prova que estamos vivendo em um universo eletromagnético. Muitas teorias expandidas sugerem que essa força é a que molda as galáxias, e não apenas a gravidade. E você, um ser humano minúsculo, acabou de manipular esse poder com um pedaço rasgado de plástico. 4. De usuário a compreendedor. A posição da humanidade. Richard Feynman sempre nos lembrava: a ciência é a cultura da dúvida. Não aceite o interruptor de luz como um dado. Quando você acende a luz, você está ativando uma cadeia que muda a realidade em um nível quântico. Você está ordenando que os elétrons de uma usina, a centenas de quilômetros de distância, comecem a oscilar. Você está criando ondas eletromagnéticas que se propagam pelos campos, atravessam paredes para aquecer o filamento da lâmpada. Isso não é conveniência, é o domínio da inteligência humana sobre a natureza. Nossos ancestrais olhavam para os raios e consideravam isso a ira dos deuses. Nós, descendentes de Feynman, agarramos o trovão e o aprisionamos dentro das paredes de nossas casas. Entender isso não vai ajudá-la a pagar menos na conta de luz, mas ajuda você a perceber o quão maravilhoso é o mundo em que você vive. Você não é uma máquina biológica inanimada andando pela Terra. Você é uma entidade que interage e controla as leis originais do universo a cada segundo. Essa é a mensagem que Feynman queria transmitir. A alegria de descobrir a verdade por trás do invólucro. 5. Conclusão. Simplificando o problema para facilitar a memorização, este mundo não é movido por colisões mecânicas, mas sim pelas danças de campos de energia invisíveis. Desde a cadeira em que você se senta até a luz que você usa, tudo são ilusões maravilhosas da física quântica. Não olhe para a vida apenas com os olhos humanos, olhe para ela com o pensamento aguçado de Richard Feynman. Se você quiser continuar a desvendar outras verdades loucas do universo comigo, clique para se inscrever no canal agora mesmo, para que nosso cérebro seja atualizado no próximo vídeo. Um abraço e sempre duvide cientificamente.